aqui em mais um episódio de Pode Dar. Que alegria receber você aqui. Se você tá aqui pela primeira vez, bem-vindo. Ou se você já está aí assistindo todos, me conta. Tá gostando? Se você estiver gostando, comenta aí embaixo falando, olha, tá legal, a Daiane precisa melhorar, não sei. Eu não sei se vocês perceberam, estão sentindo falta de alguma coisa aqui? Rubinho fugiu, gente. Ele fugiu hoje, mas eu estou muito bem acompanhada. E daqui a pouco você já sabe quem que tá aí, que eu sei que você já leu. Mas antes de apresentar essa mulher maravilhosa que está aqui, eu quero agradecer a Indica Wealth por essa oportunidade, né? O nosso patrocinador, eu tô sempre falando dele, que se não fosse a Indica Wealth, como que a gente iria conseguir, produção? Como que a gente ia pagar esse estúdio maravilhoso, esse lugar incrível? Então, muito obrigada, e eu preciso dizer pra você que tá aí, que tá atrás de seguro, exatamente. Você que tá procurando seguro de vida, seguro de saúde, você que quer um seguro pra tua empresa, procura a galera da Indica Wealth, que eles são os melhores. E muito em breve nós vamos ter o dono da Indica Wealth aqui comigo, fazendo um Pode Dar e falando sobre finanças, falando sobre muitas coisas, viu, Evandro? Eu conto com você, viu? Vem aqui que a gente vai ficar muito feliz. E agora, com muita alegria, eu quero apresentar ela, Natália Vaz. Cadê os aplausos? Ela que está aqui pela primeira vez aqui no Pode Dar, e seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite. É um prazer falar desse tema, que é um tema que acompanha boa parte aí da minha vida e da minha trajetória. Não, a honra é toda nossa, e eu queria só falar um pouquinho sobre ela, né? Ela é empresária, psicóloga, especialista em análise do comportamento e em desenvolvimento infantil. Uma pessoa que muito bem formada aqui, inclusive estou em choque que ela é psicóloga, né? E não sei se você sabe, a gente quando fica de frente com um psicólogo, a gente fica em choque. Todo mundo fica em choque, falando, tá me analisando, não tá me analisando, mas hoje eu acho que o objetivo, né, Dai, não é esse aí de analisar, mas sim, a gente... Então eu tô livre, então? Tá livre, hoje você tá livre. Ah, obrigada, que a galera já deve estar falando, vixe, a Daiane tá perdida. E é interessante que, por que eu trouxe a Natália aqui? Ela tem um Instagram que chama Tic-Tac Infertilidade. É isso, é o tic-tac da infertilidade. Isso, então você que tá aí já corre e já procura tic-tac da infertilidade. Exatamente. Então, apesar de ser uma psicóloga e tudo, nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto que atinge muitas famílias, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma estimativa, né, de no mundo, a cada 6 mulheres, uma tem infertilidade, né? Então, uau, é um número bem alto. É um número muito alto. Então, se você não está nesse momento, você com certeza tem uma amiga, tem um familiar, tem uma prima, tem uma conhecida que está passando por esse problema. E eu acho que a grande questão disso é o quanto a gente precisa falar sobre o assunto para que a informação também chegue, né? Eu percebo que as mulheres acabam perdendo muito tempo em médicos que às vezes não sabem ou elas não conseguem identificar os sinais, né, os sintomas, então a coisa vai prolongando. Então, o nome tic-tac da infertilidade é porque toda mulher que tem esse diagnóstico, ela sente aquele tic-tac do relógio batendo contra ela. Uau! Nossa, isso é muito real, né? Porque eu percebo que as mulheres, no geral, diferente do homem, mas a mulher, ela corre contra o tempo. Então, exato, se ela tem um sonho, ela sabe que esse sonho, ele é possível dentro de um limite. Exatamente, né? Exatamente. Só que, por outro lado, não sei se você vai concordar comigo, hoje em dia, as mulheres são muito diferentes de antigamente, né? Antigamente, a mulher casava e já começava a tentar ter filhos. Mas hoje, a mulher, ela tá moderna, e aí ela fala, não quero tentar agora, e eu quero, sei lá, quero curtir meu casamento, quero viver isso, viver aquilo, e ela acaba deixando muito pra frente. E aí? E diferente do homem, né, onde a fertilidade do homem, ela tá ligada à produção, né, do espermatozoide, isso ocorre uma vida inteira. No caso da mulher, não, né? A mulher, ela nasce, nós nascemos com um número de óvulos,
né, dentro do nosso ovário. Então, a nossa reserva ovariana, ela tem hora para iniciar e ela tem hora para acabar, né? Dependendo dos acometimentos que a gente acaba tendo na reserva ovariana, a gente acaba tendo um comprometimento dessa reserva e desse nível de fertilidade. Então, o que isso indica? Que você vai entrar mais cedo ou mais tarde na menopausa, por exemplo, né? Então, o seu tempo fértil pode ser maior ou pode ser menor. Só que com o passar dos anos, a fertilidade ela vai diminuindo, né? Sim. Então, por quê? Porque essa reserva, ela também vai se esgotando, vamos dizer assim. Então, não queira, né, a gente comparar a fertilidade de uma moça com 20 anos de idade já com uma com 35, 40 anos. Então, a gente sabe que as taxas também de sucesso da gravidez também são reduzidas, né? Então, eu falo que o corpo humano, ele tem, né, muitas coisas, mas a mulher parece que ela vem muito mais complexa mesmo, né? É aquele carro cheio de botõezinhos pra apertar, né? Que a gente nunca descobre tudo. Exatamente. E aí, bom, você fez, então, esse Instagram, Tic-Tac da Infertilidade. Tic-tac E eu da queria infertilidade. entender como foi que você começou a acessar esse tipo de conhecimento. O que aconteceu para você começar a falar sobre isso? Tá. Eu acho que nessa adolescência, né? Então, assim, existe uma coisa que não é comum, né? Mas a gente, quando mulher, a gente acaba tornando aquilo muito comum, que é a dor, né? Então, o período menstrual, ele está associado com a dor. Cólica menstrual. Cólica menstrual. Mas existe uma cólica e existe uma cólica, às vezes, de coisas mais sérias que estão acontecendo. Então, quando adolescente, eu tinha uma cólica e um fluxo extremamente alto, né? Então, as dores, eu tenho lembranças, assim, período da escola, né? Ter que sair, ficar fora da sala, porque as dores eram muito incapacitantes, eram muito grandes. Mas, quando eu ia no médico, isso sempre acompanhada por um médico, ele dizia, é normal, toda mulher tem cólica, né? A única coisa é que hoje eu sei que não, toda mulher pode ter cólica, mas não aquela dor que eu sentia. Então, eu sempre fui acostumada a sentir uma dor muito grande, né? Então, vinha o período, eu ficava, né, usando muitos analgésicos, fluxo extremamente alto, e isso foi a minha adolescência inteira. Até que nessa vida, nesse início de vida adulta, eu percebo que as dores, que eram já muito grandes, elas foram se tornando cada vez maiores, né? Mais intensas. Entendo. E isso fazia com que eu falasse, opa, peraí, né? Tem alguma coisa que tá de errado, né? O meu primeiro contato com o que eu tinha, né, foi através de um desmaio, né? Eu acabei sofrendo um desmaio. De tanta dor. De tanta dor, né? Então, eu sofro esse desmaio, eu sou levada para o pronto-socorro. E no pronto-socorro, eles já identificam que eu tinha um cisto hemorrágico em cada ovário. E eu lembro, assim, já de ser colocada na UTI. Então, Uau, foi nossa. foi uma coisa assim, mas ninguém falava de endometriose, né? Então, assim... Isso há quantos anos atrás? Isso eu tinha em torno dos meus 22 anos de idade, 23 anos de idade. Você tem quantos? Não sei se você quer falar sobre isso. Hoje eu tô com 32 anos, pessoal. 32. Tá, então, a minha 10 anos atrás ainda. 10 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, assim, Tá. né? O tempo vai passando, a gente não vai contando muito, né? E aí, isso pra mim, assim, foi uma coisa extremamente difícil, porque o que era cisto hemorrágico? Né? Era grave, não era? Eu lembro do médico falar, você não pode se mexer, porque se você se mexer pode romper, né? E tinha, mas ninguém falava em endometriose, ninguém falava em infertilidade. As pessoas simplesmente falavam em cisto, né? E aí eu passo pela primeira cirurgia, né? Também, nossa, chegou até a cirurgia. Eu cheguei até a cirurgia, porque até para quem, né, eu não sou médica, mas a gente acaba mergulhando muito nisso, né? O cisto hemorrágico, ele forma dentro desse cisto um líquido de sangue, né? A endometriose nada mais é uma menstruação que ela volta. Né? Tá. Ela, ao invés dela só descer, ela também retorna. E essas células, elas vão grudando
né? Olha, não sabia, gente. Aqui já estamos tendo uma aula, hein? Ela vai grudando na parede ali do útero, ela pode acometer outros órgãos. Isso vocês vão saber um pouquinho mais pra frente aí, todos os acometimentos que eu tive. Esse é o início da história, né? Nossa, e Nath, é muito interessante que você começou falando uma coisa que é fogo. Porque eu vim de uma casa com 4 mulheres, né? E a gente realmente foi ensinada, é normal sentir dor. Né? E quantas mulheres que estão nos assistindo que sentiram dor a vida inteira e a gente é convencida, sim, todo mês você vai viver isso. E o que você vai viver isso, exatamente. E aí nessa coisa da cirurgia, né, desse cisto hemorrágico, que ele contém dentro dele um pouco desse sangue envelhecido, que eles chamam de cisto de chocolate, né? Porque o sangue fica ali envelhecido, escuro. Eu tenho essa cirurgia. Por falta até de orientação, né, na época, minha, talvez até do próprio médico, né? Hoje se fala muito mais de fertilidade, as coisas mudam em 5, 10 anos, a medicina também vai mudando e tudo mais. Eles, na hora de retirar esses cistos, eles acabaram comprometendo a minha reserva ovariana. Porque imagina que o ovário tá aqui, foi tirado o cisto e eles rasparam para poder tirar. Como a mulher nasce com o número de óvulos, quando eles rasparam, levou uma rasparam quantidade. Boa parte da quantidade. Até aí eu não sabia, tá? Eu não... tirei, eu tô livre. Quando... Pararam as dores? As dores não pararam. E aí, quando eu chego nesse pós-operatório, né? Ele falou, olha, Natália, a gente tirou os cistos hemorrágicos. Você tinha bastante no peritônio. O peritônio é a camada que reveste todo o nosso abdômen. É endometriose. Foi a primeira vez que eu ouvi você tem endometriose, né? Mas a endometriose não tem cura, tá? Não tem cura a endometriose. A endometriose é uma doença que hoje está caminhando mais para uma doença autoimune, né? Onde as células ali voltam e elas vão migrando os tecidos e comprometendo, infiltrando, eles chamam, né? Você tem uma endometriose severa. E agora você vai entrar em menopausa induzida. Então, com 22 anos, eu entro em menopausa. Uau! Exato. Induzida. E aí, o que isso acarretou? Isso acarretou todos os sintomas que uma mulher tem. Os fogachos, né, que são aqueles calorões. Eu tive insônia, eu tive aumento do peso, eu tive uma série de coisas, mas ainda sem muito conhecimento, né? Então, assim, são injeções que elas são caríssimas. Isso é disponibilizado pelo SUS, tá? Você preenche todas as documentações, o SUS disponibiliza. E você faz isso por quê? Porque a endometriose, ela se alimenta, vamos dizer assim, do período por conta dos hormônios. Se eu faço bloqueio, eu não tenho o crescimento dessas células, então eu não tenho o avanço dessa endometriose, né? Então, operou, eu tenho que deixar ela em repouso hormonal, vamos dizer assim. Tá. E aí foi um período muito feliz, porque eu não tinha menstruação, logo eu não tinha as dores, né? Porém, eu lidava com a menopausa. Né? Nossa, o que escolher, né? Com a menopausa. E aí, isso foi um duelo, assim, né? Porque você fala, poxa, mas será que eu vou voltar da menopausa? Como é que vai ser? Sim. Né? Então, as mulheres que talvez já tenham passado por esse tratamento, eles chamam Zoladex, essa medicação, né? São essas injeções ofertadas aí pelo serviço. Elas são importantíssimas em vários momentos do tratamento, né? Eu acho que foi também muito importante naquele momento. Porém, você não pode ficar em menopausa induzida por muito tempo. E por quanto tempo você ficou? Eu fiquei por mais de 1 ano em menopausa. E qual que você acha que seria a quantidade ideal, assim? Você acha que foi correto você ter ficado por... Olha, pela minha vivência, né? O correto pra mim seria até eu ter filho. Porque aí eu não teria... Porque todo mês você perde óvulos. Ah, entendi. Os folículos, eles se formam. Se você tem a fecundação, você acaba, né, tendo sucesso. Se você não tem, eles vão embora. E você já tinha o sonho de gerar ou não? Sempre tive dentro do meu coração de que eu ia ser mãe e que esse era o maior projeto que eu tinha na minha vida. Então,
ser mãe sempre foi uma coisa que eu falei muito. Mas, por incrível que pareça, aos 22 anos, 23 anos, você acha que tá tudo bem, né? Mesmo porque eu não imaginava que a minha reserva ovariana estava comprometida. Eu não imaginava que a endometriose, ela poderia fazer tudo isso. Então, sabe quando você... Deixa a vida me levar, né? Eu tô com médico, Aham. né? Então, eu tô indo bem, né? Uhum. E aí chega um momento que o médico falou: agora eu tenho que tirar você desse repouso e aí você vai tomar a medicação via oral, né? Que são medicamentos aí, a Lurene, a Lurax, que as mulheres acabam sendo indicadas, que é o que bloqueia o tipo de hormônio que a endometriose acaba se alimentando. No meu caso, eu não tinha só endometriose. Anos depois eu vou descobrir que eu tinha adenomiose. O que é isso, gente? Ela é a doença dentro do útero, dentro do endométrio. Meu Deus. Então, ela pode ser agravada pela medicação, né? Mas você, do seu conhecimento hoje, você acha que tinha algum exame naquele tempo que o médico poderia ter pedido? Olha, naquela época, o que o médico fez, né? Eu lembro muito bem, eu descobri, assim, mulheres, atenção, né? Ultrassom convencional, transvaginal, ele não identifica 100% a endometriose. Eu tinha exames completamente normais. Olha isso! Isso é uma coisa muito importante. O que identificou naquela época, tá? Ultrassom transvaginal com preparo intestinal, né? São órgãos que estão extremamente relacionados e juntos, muito próximos. A gente tem aquela ideia do corpo humano de que é tudo separado. Mas o útero tá aqui, o intestino, ele tá grudado, ele tá atrás. Por Uau. isso que tem tantas mulheres com acometimento e acabam sofrendo dores também no período. E a ressonância magnética. A ressonância, ela é chefe para realmente ver o que é que está acontecendo. Então, eu tenho muitas amigas, muitas pessoas que mandam mensagem falando assim: ah, Natália, mas eu tenho meus exames. Meus exames estão normais. O meu também estava. E eu tinha já um acometimento extremamente grande. Né? Nossa, é tão importante isso que você está falando aqui, porque você pode estar salvando alguma mulher aí que todo ano vai no ginecologista, faz os seus exames, mas o que você está dizendo é que existe um exame específico. Se você continua com sintomas, não é esse exame comum, né, que todo mundo faz. Seria um exame mais detalhado mesmo. Então, nesse momento, eu entendo que eu tenho endometriose. Então, aquilo, logicamente, né, a gente que acaba pesquisando mais, vendo mais artigo, né? Começa a relacionar isso talvez um pouco com a fertilidade. Então, tinha ali dentro do meu coração uma preocupação um pouco, né, que parece que era, né, Deus ali falando: peraí, né? Olha, atenção nisso daqui. Mas aquela coisa, né? Aos 20 e poucos anos, a gente tá muito preocupada nos dias de hoje em crescer ali profissionalmente. Fazer outras coisas, né? Conquistar outras coisas. Mas existia sempre essa coisa, né? De que, poxa vida. E as dores foi uma coisa que mesmo operando, ela me acompanhou. Então, todo o período era extremamente difícil. Eu não me dava bem com as medicações, eu não tinha grandes resultados. Tem mulheres que têm endometriose e só com a medicação via oral conseguem controlar. Não precisam, nem todos os casos, gente, isso é importante também, são cirúrgicos, tá? Então, ai meu Deus, eu descobri agora que eu tenho endometriose, eu preciso operar? Não é uma regra. A endometriose, ela tem níveis, então você pode ter uma endometriose nível leve, né? Com a medicação, você consegue, com certeza, fazer ali um bom trabalho, conseguir diminuir os focos e vida que segue. Sim. Agora, em casos de maiores acometimentos, aí a gente, né, acaba realmente necessitando de uma intervenção. Normalmente, hoje a medicina também evoluiu, é por videolaparoscopia, né? Então, o videozinho entra ali, são algumas incisões só, e acaba retirando os focos principais. Mas alguns são microscópicos, né? Por ser células, eles acabam sendo microscópicos. Fica confuso ali, né? Fica um pouco confuso para voltar,
né? Então... E aí você ficou nessa menopausa aí nos 20 anos, saiu dessa menopausa, voltam as dores. Voltam as dores, nisso eu já estava tentando medicações via oral, né? Porque eu precisava. A maioria dessas medicações não davam certo, né? Tá. Então eu continuava sentindo dor. E aí vem aquele período da vida que você fala assim, nossa, mas eu tô com tanto trabalho. A distração, né? Nossa, mas eu tô com tanta coisa, nem é tão importante eu ir no médico agora, nem é tão importante eu fazer coisas agora. Aí eu posso deixar esse outro exame aqui pra depois. Nossa, eu posso, sabe? A gente começa a deixar a nossa saúde de lado. Exatamente. Né, em prol de um sonho de profissional. E eu vejo isso muito como distração. Quando a gente se distrai de nós mesmos. Porque aí, quando você vai querer engravidar, você não se distrai com outras coisas. Você tá focado em querer engravidar. Mas com 20 anos que você não tá pensando nisso, tudo entra na frente, né? A gente vai se negligenciando. Exatamente. Né? E isso não é só da endometriose, é como um todo, né? Exatamente. Então a gente vai deixando aquela dorzinha que tá ali, aquele problema que tá ali, porque eu tenho uma reunião importante, porque eu tenho que dar conta da entrega de tal coisa. Então eu passei por um período mais nublado, assim, dessa história, onde realmente eu tenho certeza que eu estava totalmente focada no trabalho, né? Mas ainda com aquele sonho dentro do meu coração de que eu queria e desejava muito ser mãe. Uhum. Nesse momento aí de 26 anos, 27 anos, eu decido que eu tenho que trocar de médico. Né? É uma coisa que eu falei, não, eu preciso de um médico diferente. Uma outra opinião. Uma outra opinião, já operei uma vez, eu já tô com muitas dores, eu já não tô, sabe, aguentando. Eu acho que eu realmente preciso de outra opinião, outra coisa. Nisso, as dores, elas vão aumentando, né? E aí eu mudei para uma médica muito querida, a doutora Andrea Grieco. É uma médica fantástica, que me pediu um exame que foi, eu falo que foi o divisor de águas, mulheres. Chama antimuleriano. Ele é um exame de sangue que detecta o nível de fertilidade que nós temos. Uau! Puxa, uma mudança que demorou pra acontecer, né? Que a gente sente segurança com o médico, né? Que demorou pra acontecer. Mas que sensibilidade dessa médica. Um grande abraço pra ela aí, se ela receber esse podcast. E quando ela me devolveu, né? Assim, os resultados ficaram prontos e ela veio dar esse feedback do que tinha sido, né? Além de novos acometimentos que eu tinha uma reserva ovariana de 26 e 27 anos compatível com uma mulher de 44 anos. Meu Deus. E eu lembro muito desse dia. Qual que foi? Me conta. Qual que foi a reação, a sensação? Foi o dia que eu senti como se meu corpo ele tivesse pela primeira vez saindo do lugar, assim, porque ela foi muito direta. Sabe? Do diagnóstico, tá, né? Relacionado com a fertilidade. Você tem uma fertilidade muito comprometida. Sua reserva ovariana é de uma mulher de 44 anos. E se você quiser e tiver o desejo de ser mãe, você precisa procurar médicos especializados nisso. Uau! Né? E me fala, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão nos assistindo e elas até talvez só chegou nesse vídeo por conta disso, né? E emocionalmente, porque você é uma psicóloga, né? Como que reage a uma palavra como essa, que é muito forte, né? Eu acho que a gente reage como se os nossos sonhos, eles estivessem por um fio, assim, sabe? Eu lembro exatamente, assim, de pisar no chão e realmente não sentir o corpo, assim, eu chamar o elevador, que eu não sei até hoje como que eu voltei, sabe, aquela coisa, assim, porque eu falei, nossa, e agora, né? É o maior projeto que eu tenho na minha vida, é ser mãe. É o maior desejo, né? É latente isso no meu coração. Como é que eu vou fazer agora? Né? E mesmo assim, e aí eu já saí dali com a indicação da cirurgia, né? Porque já estava, assim, a endometriose, ela se agravou muito. Então, para vocês terem uma ideia, aquilo que era um acometimento inicial, né? Ele acabou pegando o intestino,
ele estava subindo para os rins. Eu tinha falta de ar ao menstruar, ele estava pegando meu diafragma. Eu fiz uma cirurgia de mais de 6 horas. Gente, isso é muito interessante. Eu nunca imaginei que a endometriose poderia afetar até o diafragma. Pode. Ela pode subir até para o cérebro. Nossa, é muito importante esse assunto, né, gente? É muito importante, e é muito importante essa conscientização, né? De Sim. que é realmente algo que a gente precisa ir atrás, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu costumo dizer muito isso para as pessoas, né? Através dos médicos, da ciência, a gente tem ferramentas que o Senhor nos dá, né, e nos oferece. E às vezes a gente fica tão fechado naquilo, né, de que só fazer a minha oração, só estar em comunhão com o Senhor, aquilo será suficiente. E não é que o Senhor não é suficiente, mas Ele tá ali, olha, minha filha. O médico tá aqui, né, o especialista tá ali e eu estou com você. Sim. Né? Então, eu vejo muitas mulheres, se for à vontade. Eu falei, não, o Senhor não colocou essa vontade tão forte no meu coração, né? Se não fosse da vontade dele. Então, isso eu segui até o fim, né? E isso foi, assim, uma coisa que eu contei com grandes amigos, tá, gente? Eu acho que a rede de apoio, ela é extremamente importante, né? Existem pessoas e existem boa parte das mulheres que têm muita vergonha de falar da infertilidade. Sim. Né? Elas têm medo de ser julgada, porque a mulher, ela já nasce com aquela coisa, né? Ser mãe, provedora do lar, todas essas coisas. E, de repente, você vê que você não é fértil, que você talvez não possa gerar uma criança, você tende a se fechar, né? E eu fiz da minha dor uma exposição, porque eu falava sobre o assunto. Uau. Se eu fosse fazer a unha, eu falava sobre o assunto. Se eu fosse conversar com os meus familiares, eu falava sobre o assunto. Né? Então, todo mundo sabia disso, porque era uma dor tão grande. E quem está assistindo, eu sei da dor que você está passando. A dor da infertilidade é uma das dores mais silenciosas que existem e mais solitárias que existem. Né? E se a gente não se unir, se a gente não puder contar com pessoas da nossa confiança, da nossa rede de apoio, seja pessoas da nossa igreja, seja familiares, a luta, ela é muito mais dolorosa, ela é muito mais difícil, né? E naquele momento você tá tão vulnerável, né? Você tá tão... E aí existem coisas que podem ser associadas com isso, né? Um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, né? Quantas mulheres eu vejo que estão com um quadro hoje de depressão, de ansiedade, por não conseguir realizar, né, esse sonho. E é muito importante o que você fez, né? Que foi colocar pra fora, né? Muitas vezes, quando nós estamos passando, às vezes tem alguém aqui que nem é a infertilidade, mas talvez descobriu um outro diagnóstico. Um cisto, um mioma, né? Qualquer outra coisa. Essa minha cirurgia, eu tinha 4 tumores. Nossa. Né? Eram tumores, tinha acometimento nos rins, estava subindo, já tinha pego todo o meu ureter, então eu tinha questões já para urinar, eu já tinha questões relacionadas ao meu intestino, eu, né, tive que dissecar parte do meu intestino. Eu tinha uma dor no ombro, gente, dor no ombro quando eu menstruava. E aquilo no ombro, eu tinha dor no ombro. Por uma coincidência, eu falei pro médico, porque ele, né, fazendo aquela investigação toda, ele falou, mais alguma coisa? Eu falei, doutor, eu acho que não tem nada a ver, mas eu vou te falar, né? Eu acho que é coisa da minha cabeça, mas toda vez que eu menstruo, eu sinto dor no ombro, né? Uma dor escapular e uma falta de ar. E ele? E aí ele falou, peraí, essa endometriose pode ter subido. Né, prontamente, assim, Dr. Rodrigo Fernandes é um grande médico, quem puder seguir ele no Instagram, acabou aí de entregar o doutorado dele aí, um dos grandes pesquisadores da parte de endometriose, e aquilo foi uma coisa assim que eu falei, gente, tá muito sério, tá subindo. Como que o nosso corpo é todo conectado, né?
absolutamente todo conectado. Por isso que, às vezes, isso que você falou foi muito legal, né? Você vai no médico, você tá tratando aqui a endometriose. Não vou falar que eu tô com uma dor no ombro, uma dor na cabeça. Então, olha a importância do que você tá comunicando aqui pra nossa audiência, né? Pode chamar de audiência? Então, que é o quê? Falando pras pessoas, não interessa o que você tem, fala tudo. Não interessa o que você tem, fala absolutamente tudo, porque as coisas podem estar conectadas. Então, quando eu fui para essa cirurgia de 6 horas, teve que ser vários profissionais, porque eu precisava de um médico que entendesse de intestino, eu precisava de um médico que fosse dos rins, né? Eu tinha que fazer uma outra abertura aí por conta do diafragma para a parte pulmonar e tudo mais. E todos esses acometimentos justificava muito aquela dor, né? Que também já era o nível da dor extremamente incapacitante, né? Então, sentia de novo aquela dor muito, muito incapacitante. Mas nesse ponto da sua vida, como que estava a sua vida profissional? Você precisou largar? O que você fez? Eu falo que foi um grande ano na minha vida, né? Porque a gente estava, no caso, abrindo uma unidade, né? Então, foi o ano onde eu tinha que entregar muitos resultados. Entregar tudo. Né? Então, Meu assim, Deus. esse entregar resultados, ele foi, assim... Na festa de final de ano, eu lembro que eu falei que o meu trabalho acabou me salvando também. Tá. Porque, né, a gente, como aquela coisa, né? Todas as pessoas tinham conhecimento porque era um assunto para mim que eu falava muito tranquilamente. Eu tentava alertar outras mulheres, eu tentava, né? Às vezes vinha uma amiga, eu tô com tanta cólica, já foi ver se isso é normal? Já pediu tal exame que é muito mais específico. Isso é uma empatia, né? É uma empatia, né? Sim. E eu, assim, como psicóloga, né? Eu falava assim, eu tenho o dever, né? De falar isso para o outro. Eu tenho certeza que a minha história já impactou muitas mulheres, né? E você não permitir que outras mulheres vivessem o que você estava vivendo naquele momento. Você falou, bom, o que eu puder fazer para que ninguém mais viva isso é falar. Eu falo que eu percorri um caminho, né? Que hoje, com a experiência e toda a dor, né? Que a dor, ela é realmente o nosso momento... Eu sei que é muito ruim ouvir que a dor é um momento de transformação. Mas é através da dor que a gente se transforma, né? Então, eu costumo dizer exatamente isso, assim... Existiam mulheres ali que, às vezes, tudo que ela precisava era de um abraço. Porque a infertilidade, às vezes, é do homem. Eu queria falar sobre isso com você. Sabe o que eu acho interessante? Que, normalmente, quando um casal começa a tentar, a primeira coisa que eles fazem é a mulher buscar, né? E eu percebo que muitas vezes o homem tem muita dificuldade de olhar e falar, peraí, se minha esposa fez todos os exames e tá tudo bem com ela e nós não estamos conseguindo... Qual que é a dificuldade desse homem também ir atrás de ajuda? Porque a sensação que eu tenho, e eu sou uma pessoa, por ser pastora, lido com muita gente, é que normalmente é a mulher que vai atrás, que vê nela primeiro, que acha que é ela primeiro, e o cara fica de boa. E você pedir pra ele fazer um espermograma é um sacrilégio, porque eu não vou fazer um espermograma, né? E eu acho que isso a gente precisa dizer, né? Quando existe a infertilidade, principalmente sem causa específica, o homem, ele precisa, sim, entrar em investigação, né? Então, além de um espermograma, às vezes tem outros exames complementares, né? Que tá fazendo com que, por exemplo, ele produza o espermatozoide, mas ele não seja de boa qualidade suficiente para chegar no óvulo e fecundar. Então, assim, existem tantas vertentes no meio disso, né? E é isso, assim, infertilidade é da mulher. Não, infertilidade pode ser do homem. Né? E pode ser por uma série de fatores que pode estar cometendo. Às vezes a gente fala assim, mas o fulano já teve filho, né? Ele não tem problema com isso. Não. Isso pode, de uma hora para outra, cometer o homem. Ele tá mais velho, passaram-se 10 anos. Exato, eu já vi amigas que ela tinha e ele também tinha. E os dois precisaram se tratar, né, no meio disso tudo, para que a gente pudesse conseguir que gerasse essa criança, né? Ou seja, se você é mulher, você tá tentando engravidar,
você foi fazer os seus exames e você viu que tem algo, ainda assim o seu marido precisa fazer. Porque às vezes você vai fazer todo um tratamento, então o problema tá em mim. Não sabemos, às vezes tá nos dois. Então a mulher vai fazer um tratamento e às vezes ele também deveria estar fazendo. Aí ela faz o tratamento, não consegue engravidar, por quê? Porque tem um lado do homem também. Exatamente. Né? Então isso é muito legal a gente trazer para vocês todos. Galera, teve dificuldade, os dois precisam estar já vendo essa questão. Os médicos falam muito, né, que nessa faixa etária de 30 até 35 anos, o natural seria um casal, período de 1 ano. Né? Um ano, porque é muito maluco dizer que a cada tentativa a gente só tem 25% de chance de dar certo. Né? Já é um milagre, né? As pessoas acham que não, né? Nossa, mas aconteceu e aí... Não, isso é 25%. Então, tem mulheres saudáveis, homens saudáveis, que às vezes demora mais de 1 ano para conseguir. Sim. Né? Mas, ainda assim, eu falo que hoje, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Sim. Porque o excesso, ele me dá uma antecipação. A falta me dá o desespero. Porque eu posso me dar conta disso, eu já posso estar um pouco mais lá atrasado. Na frente. Sim. Né? Então, a gente sabe hoje que para se formar os embriões, para que os embriões tenham vida viável, também tem uma porcentagem que vai reduzindo com a idade. Sim. Né? Então, sim. assim, esse fator já é um fator que já é diferente, né? Eu queria aproveitar até, você já continua aí, mas queria compartilhar com vocês uma coisa até engraçada que aconteceu comigo. Eu estava há 4 anos casada com o Rubinho, né? Que não está hoje, né, Rubinho? Meu Deus, ele fugiu. Falou que era assunto nosso de mulheres, mas tá legal, né? Tá legal. Tá legal, ele ia estar atrapalhando a gente. Mas eu vou contar aqui, aproveitar que ele não tá aqui, vou contar. A gente estava 4 anos casado, eu estava com 29 anos. Né? E aí eu conversei, porque ele não falava nada sobre ter filhos, né? E aí, antes da gente casar, ele já falava assim: olha, se você quiser casar comigo, você tem que saber que o nosso primeiro filho vai ser um menino e vai chamar Caleb. Aí eu falava: bom, se você vai casar comigo, você tem que saber que a minha família não faz menino, a gente só tem mulherada e não vai ter Caleb, com certeza. Inclusive, eu era pra ser um menino, então já vai diminuindo as expectativas. Ele falou: não, eu orei, falei com Deus e vai ser um menino e vai chamar Caleb. Eu falei: bom, como não vai ter menino nenhum, vou casar com ele. E eu nem gostava desse nome, falei: tá tudo bem, certo. Então, com 4 anos, o que aconteceu? Eu falei: esse cara não vai falar nada de ter filho? Aí eu olhei pra nossa vida, eu falei: bom, eu tenho 29 anos, 4 anos de casado, temos o nosso apartamento, temos uma estabilidade financeira. Falei: pra mim, chegou a hora. Sim. Chamei ele, falei: e aí? Você já pensou? Você acha que é momento da gente ter filho, né? Você trabalha numa boa empresa, nós temos uma estabilidade. Aí ele falou: eu não me sinto preparado. Tá. E quando ele falou isso, eu olhei, eu falei assim: ele nunca vai estar preparado. Eu falei assim: ele nunca... Porque é um perfil dele, né? Ele tem um temperamento fleumático, né? Então, ele é bem tranquilo. Com certeza. E aí, eu olhei, eu falei: gente, tem o meu tempo, tem um monte de coisa acontecendo. E naquela época, eu não tinha muita sabedoria, tá, gente? Agora, graças a Deus, eu sou mais sábia. Mas eu olhei, eu falei: esse cara nunca vai estar preparado. Eu vou engravidar, sim, senhor. E aí, todos os dias, eu tomava meu anticoncepcional, que ficava ali, né? Na cabeceira da cama. E todo dia, ele perguntava: já tomou? Porque eu sou esquecida. E aí eu troquei, coloquei ácido fólico. E não tirei a caixinha. Tava escrito ácido fólico lá. Coloquei a caixinha de ácido fólico todo dia, gente. Dei o golpe da barriga no meu marido. É exatamente isso que eu fiz. Todo dia ele tomou seu remédio, eu pegava o ácido fólico, tomava, olhando pra cara dele. E ali foi. Só que aí passou 1 mês, nada. Eu achava que era assim. Isso que você falou é real. A gente não sabe, a gente acha que eu vou parar de tomar remédio, eu vou engravidar. Foi 1 mês, nada. 2, 3, 4, 5 meses e todo mês eu fazia o teste e dava negativo. Aí eu falei: bom, vou fazer os meus exames, porque eu acho que tem alguma coisa de errado. Fiz os meus exames, tudo ok, tudo certinho. Aí eu falei: eu acho que esse cara tem algum problema, não é possível. O que tá acontecendo, né? E aí, gente, agora eu vou entrar numa parte espiritual dessa história. Eu fui pra igreja.
Ninguém sabia que eu tava tentando engravidar, nem o meu marido. E aí, quando eu cheguei numa tarde de mulheres com Deus, isso já tinha 6 meses que eu estava tentando engravidar. Eu tinha feito um teste naquele mês e tinha dado negativo. E aí veio uma mulher de Deus, a missionária Lilian, um beijo. Deus abençoe. Eu não a conhecia, ela não me conhecia. Ela me viu e falou assim: olha, quando você entrou pela igreja, Deus me mostrava você. Só que Deus não me mostrava você do jeito que você entrou. Deus me mostrava você grávida. E Deus manda te dizer que você não vai engravidar. Você já está grávida, o bebê tá aí. Quando ela falou isso, eu fiquei em choque. Eu falei, gente, não é possível. E eu sou assim, intensa, né? Quando ela falou, o que eu fiz? Comecei a ficar enjoada na mesma hora. Já me deu fome, me deu sono. Eu comecei a sentir tudo, calor. Tudo que me falaram que uma grávida sente, eu senti naquele momento. Tontura, já tava aquela... E eu tava dirigindo, eu tava em São Roque. Aí eu voltei de São Roque. Meu Deus, eu tô grávida. Fui direto pra farmácia. Comprei o teste. Quando eu fiz o teste, positivo. Eu falei, gente, não tô acreditando. Não posso confiar no teste de farmácia. Vou fazer Vou pro hospital. Fui pro hospital, cheguei no médico. O médico falou assim, o que você tem e tal? Eu falei, eu quero fazer um teste de gravidez. Aí ele falou, por quê? Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar pra ele que uma mulher... falou pra mim que eu tava grávida. Aí eu falei, não, é que eu fiz um teste de farmácia e deu positivo, eu queria confirmar, né? Eu falei, não vou falar da profeta. Ó a pessoa com vergonha, né? Aí fiz e realmente deu positivo. E eu fiquei assim, cara, não acredito, né? E aí, olha, pra fechar essa história, aí contei pra ele. Ele ficou super feliz, né? Ou seja, ele não ia decidir, mas ele queria. E aí, no outro dia, eu falei, eu preciso falar com essa profeta. Porque muitas vezes Deus usa as pessoas pra falar com a gente. Sim. E a gente não volta, né? E aí, eu liguei na igreja. E quem era aquela mulher? Da onde que ela saiu? Consegui o telefone da profeta. Liguei pra ela, falei, olha, você não me conhece, eu tava na igreja, Deus usou você pra falar que eu estava grávida e eu tô ligando pra falar que sim, Deus te usou. Eu fiz o teste e deu positivo. E ela pegou e falou o seguinte, olha, eu estava pregando hoje numa igreja e eu estava pregando a história de Caleb. Lembra que o Rubinho falava pra mim? Ela falou, é ele, é o Caleb que tá aí. Então, assim, e era uma possibilidade que pra mim era muito difícil. Minha família só nasce mulher. Então, assim, aí eu falei, meu Deus, um dia Deus fala pra mim que eu tô grávida, no outro dia ele já revela o sexo e o nome do bebê. E realmente foi o que aconteceu. Nasceu o Caleb, meninão. E o Senhor fez, foi tudo maravilhoso. Então, por que eu contei esse testemunho? Porque Deus, Ele tá vendo a nossa história. Ele tá vendo. E Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe dos planos que Ele tem pra nós. Exatamente. Né? Mas o que eu pego aí dessa história é que... apesar de ter sido muito inconsequente o que eu fiz, de olhar e falar, meu, ele não quer, mas eu vou que vou. Mas muitos homens não conseguem entender desse relógio da mulher. Muitos homens vão ter dificuldade por vários motivos de tomar a decisão e falar, vamos. Exato. Né? Exato. E eu acho que é interessante falar com os homens. Falar com eles. Você me ajuda a falar com eles, pelo amor de Deus? Homens que estão assistindo, mulheres que estão assistindo em lugar dos seus maridos, né, dos seus esposos, a gente precisa conscientizar, né? Eu falo que é muito a conscientização, né, de que realmente o tempo da mulher é um tempo diferente. Então, às vezes você tá naquela insegurança, né, naquela coisa de, ai meu Deus, vai dar certo, será que eu vou dar conta, né? Deus vai capacitar, Ele já capacitou, né? E vocês vão conseguir juntos, né? Então, não percam tempo com isso, né? Não, eu falo que meu marido foi assim... nossa, é até difícil falar, porque... Como é o nome do maridão? Caio. Ai, olha, o olho dela até brilha quando ela fala Caio. Brilha, porque passar por processos como esse, Sim. sozinhas, né, dentro de um casamento é muito triste. Sim. Né? Então, é muito difícil a gente perceber o outro. Isso em tudo na nossa vida, né? A gente tem uma dificuldade tremenda para perceber o outro. A gente tem uma dificuldade muito grande para olhar para aquilo e dizer aquilo também é problema meu. Sim, né? Então, sim.
A primeira coisa que meu marido falou é: o problema não é seu, o problema é nosso. Uau! Olha aí. E depois... Ele chegou a fazer os exames dele também? Então, depois da cirurgia, eu tive acometimento nas trompas, né? Então, esse bebê, primeiro que um dos ovários ele já estava parando, né? O que seria acometimento nas trompas? Tinha endometriose já obstruindo essa passagem. Então, uma trompa eles chamavam de trompa congelada, ela já não funcionava mais. E a outra trompa, eles mantiveram ela, mas sem função. E para quem não sabe, gente, a trompa é o que leva o óvulo fecundado até o útero. É como se fosse o caminho. Então, se o caminho não existe, ele não tem como chegar para ser realmente fazer ali a parte dele se conectar ao endométrio, ao útero, né, da mulher e realmente esse bebê. Então, eu já saí da cirurgia sabendo que eu tinha que ir para fertilização in vitro, né, que eu não poderia esperar, porque eu já não tinha os óvulos, os acometimentos, né, muito grandes. Essa cirurgia trompas. Você estava com quantos anos? Essa cirurgia eu já tinha meus 28. 28 é uma idade já. 28 anos, 27, 28. E aí eu já saí de lá direto pro médico que realmente iria fazer a coleta dos óvulos e tudo. Então eu já saí com esse diagnóstico da infertilidade, né? Eu já recebi esse diagnóstico, mas isso não me paralisou. Isso só fez com que eu corresse mais. Né? Então, o tic-tac da infertilidade. Então, tá bom, a minha situação é essa. O que eu preciso fazer? Você precisa ir no médico tal, que é especialista nesses casos. O desejo estava dentro do meu coração. Né? Eu falo que Deus falava o tempo todo, através de pessoas, através de uma série de coisas que foram acontecendo na minha vida. E aí, eu vou para esse tratamento, né? Eu tomei mais de 300 injeções. Uau, meu Deus. Mesmo com o tratamento, eu não conseguia. E aí vem um momento que é muito crucial, que é a minha revolta com Deus. Esse lugar aí Esse lugar é um lugar de abismo. Porque você fala, eu só quero gerar um filho. Por que você está me castigando? Por que você está fazendo isso comigo? Eu lembro de dizer assim, tiveram várias situações onde não dava certo. O embrião não formava, se ele informava, ele tinha alteração. Vários momentos eu passei de muita dor e muita expectativa. E agora vai dar certo. Eu via o positivo, eu comprava o sapatinho. Ai, meu Deus. Eu olhava pro quartinho, eu falava, é agora, a gente vai estar junto. Eu botava a mão na minha barriga e dava pouquíssimo tempo, o negativo vinha. Não dava certo. E é um momento que eu tenho depressão. Então, eu tive um quadro de depressão, eu tive um quadro de transtorno da ansiedade, né? Qual que foi o sintoma Porque eu vejo que a depressão, cada pessoa tem um sintoma um pouco diferente, né? O que você sentiu? O isolamento, né? Então, assim, as pessoas sabiam do que estava acontecendo, mas eu não conseguia sair de casa. Então, eu me arrumava, às vezes, para um aniversário, para qualquer evento, qualquer tipo de coisa que tinha, igreja, tudo. Na hora que eu subia a rampa, vinha a crise de pânico, né? Então, aí eu tinha que retornar. Eu já tinha tomado 300 injeções, então tinha uma parte hormonal muito grande, né? E era uma coisa, assim, onde o meu marido já falava pra mim, né? Acho que você chegou no limite, eu não quero mais essa dor, né? E que esse filho nasça do coração, né? Então, tá tudo certo se ele tiver que nascer do nosso coração. E aí, isso foi uma dor, assim, muito grande, porque a vida continua. As pessoas estão comemorando suas vitórias, as coisas estão acontecendo. E você fala, eu só queria ter um filho. Uau. E eu cheguei num momento da minha vida que eu estava muito bem profissionalmente. Eu estava vivendo muito bem o meu relacionamento. Eu estava muito bem em todas as áreas. Porém, eu não tinha Deus realmente na minha vida. Hoje eu entendo o que faltava. Hoje eu sei o que faltava. Porque
Você dizer eu acredito em Deus é diferente do que você dizer eu vivo para Ele. Uau. Né? É como aquele versículo que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar. Exatamente. Mas agora eu ando, né? Exatamente. Eu ando com Deus. E Olha, aí, tô toda arrepiada. Nisso eu mudei de médico e aí era isso, né? Essa depressão, que era essa coisa, não queria sair, só trocava o pijama, você vai se abandonando, né? Então você tem dificuldade para lavar um cabelo, você tem dificuldade para trocar um pijama, você começa a ter, ou você come menos ou você come mais. Eu tive ganho do peso, 300 injeções, era muito hormônio, ficava muito inchada. E a fertilização, ela funciona, você faz todo o preparo como se você estivesse grávida, né? Nossa. E de repente tem a queda abrupta. É uma queda livre mesmo, né? E aí eu passava por aquela queda. E eu passava por aquela queda, era como se eu tivesse perdido todas as vezes, né? Então eu passava pelo luto, né? Imagina só o que é você sair de um lugar com o médico dizendo tá grávida, tá aí. Você vê o positivo e depois o médico dizer, olha, a gente tem que esperar até dia tal, senão a gente tem que fazer o procedimento para retirar. Nossa. E você ter que esperar ele ir embora, né? Então isso foi uma coisa assim extremamente dolorida. Eu sei qual é a dor do negativo. Eu sei, as mulheres que estão assistindo, o que elas sentem todo mês quando elas compram um teste e dá negativo. E a única coisa que você quer é gerar um filho. A única coisa que você quer é ter a herança do Senhor, né? Filhos são a herança do Senhor. E eu lembro, assim, que chegou um momento que nem o médico entendia mais o que estava acontecendo, sabe? Ele falava... Aquilo que não era para acontecer, chegava no ultrassom, acontecia. Sabe aquela coisa assim que... E aí, aquilo já começa a atingir várias partes da sua vida, né? Então, eu pedi ali, fiquei afastada do trabalho, já não conseguia trabalhar. Em casa, já não estava bem, né? Então, as coisas já não tinham aquele prazer, né? Então, meu marido teve que ser muito forte, teve que ser muito resiliente. Porque quando você diz... vamos no aniversário do fulano, né? E você fala, eu não quero ir. Parece um egoísmo, Sim. né? Mas você só está em sofrimento. Eu falo que a depressão é uma dor contínua, né? Sim. Você sente dor para absolutamente tudo, né? Você sente dor para levantar, você sente dor para se alimentar, você sente dor para fazer todas as suas atividades, né? E aí, às vezes, eu ouvi assim, tem que fazer uma atividade física. Como que faz? Eu tô lutando para me manter viva. Como que eu vou fazer uma atividade física? Eu tô lutando para acordar e pôr meu chinelo e levantar da cama e tomar um café. Como que eu vou fazer atividade, né? E aí existem, no meio dessa dor, existem as pessoas que também não sabem do que você tá passando. E quando é que esse bebê vem? Ah, não. Então, né? Gente, nunca digam para mulher nenhuma, outras que estão, né, assistindo. Não... Passa essa mensagem, por favor. Essa mensagem, ela é muito importante, né? Você que está assistindo, né, que convive com outras mulheres, não faça esses comentários de cadê o bebê, né? Quando, é para quando? Já era para estar grávida. Eu tenho certeza que vai ter um bebê na sua barriga. Isso dói para a mulher que está passando por esse momento de infertilidade. Isso é uma dor sem tamanho, né? Porque era tudo que você queria. E às vezes as pessoas falam de uma maneira, né? Como se você, às vezes até comentários machistas. Marido, e você não tá trabalhando, não tá fazendo a sua parte, né? Então, assim, tudo dói muito. Então, às vezes a gente, né? Eu ouvia comentários, né? Exatamente isso. Marido não tá trabalhando, o que tá acontecendo? Já passou muito tempo, né? Não tá dando certo. Mas e o filho? É pra quando? Olha, eu vi um sapatinho, eu vi não sei o quê, né? E eu lembro de uma cena que me marcou muito, que foi, eu tinha comprado sapatinhos e eu tinha comprado um body pra dar notícia pra minha mãe. Minha mãe sempre quis, né, ser avó. E eu acabei tendo negativo. E aí, a minha mãe, eu comprei pra dar notícia, tudo, cancela a notícia, né? Não vamos dar a notícia. E eu lembro de pegar o meu marido escondido, guardando.
Porque ele sabia que se eu visse aqueles sapatinhos, se eu visse aquele body, eu ia sofrer muito. Sim. Né? Então eu contei com grandes amigos, né? Irmãos, Reinaldo Araújo, né? Renata, grandes pessoas assim que me acolheram, a minha família me acolheu muito, né? A minha mãe, ela, né, aquela vontade, aquele desejo, ela falou: se puder, eu sou barriga solidária, eu faço o que eu tiver que fazer para que você seja feliz e para que você realize esse sonho, né? E numa dessas inúmeras tentativas, a última, na verdade, né, que deu errado, e deu errado já para colocar, tá? Então, assim, às vezes a gente fala assim, né, mas já tem a medicina e a fertilização vai dar certo. Até a fertilização tá no controle de Deus. Ai, gente, isso é muito lindo, isso que você fala, que também tem a Natália, que ela teve um filho por fertilização, né? E ela fala, gente, é milagre pra tudo. Ela falou, o primeiro milagre é pra arrumar dinheiro pra pagar, porque é um valor altíssimo, alto, né? Um valor, assim, altíssimo. Hoje o SUS tem alguns programas, tá? Acho que é até importante falar isso para as mulheres. Eu não precisei contar com o SUS, mas eu sei que o SUS tem. Só que o SUS, você tem, acho que 1 ou 2 tentativas. Você fez quantas? Eu fiz, de fertilização foram 4. Tá vendo? Né? 4 com dupla, porque como eu tinha reserva baixa, eu precisava fazer 2 vezes coleta de óvulos para conseguir ter óvulos para fazer no laboratório a fecundação e ver se aquilo ia gerar embrião. E aí o embrião ele ia para análise. E a análise podia dar que era viável ou não era viável. Então, assim, é muita luta. Não é, agora eu tô no tratamento, vai dar tudo certo. Gente, tudo é Deus. Isso é uma coisa muito importante, assim. Porque as pessoas acham, não, mas agora eu tô com o melhor médico. Eu tinha o melhor médico. Eu tinha o melhor tratamento. Sim. E chegou um momento que eu falei, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho. Mas eu quero ser mãe. Pode tirar o apartamento, a casa, o carro. Não tem preço, né? Não tem preço, não tem valor o que eu quero. E nisso você vai entrando em alguns questionamentos, né? Assim, por que isso comigo? Eu sempre fui aquela que sempre amou a criança. Eu fui para o desenvolvimento infantil. Eu era a prima que todos os primos amavam. Eu sempre fui tão conectada com criança. Por que na minha vez? Aí vem aquela angústia. Tem mãe que deixa o filho no lixo. Sim. Tem mãe que rejeita essa criança porque não quer de jeito nenhum gerar aquela criança. E porque eu que tenho esse desejo latente no meu coração, eu não consigo. Então, isso era uma coisa que era uma briga. Apesar de eu ter tido, né, muitos sinais, eram muitas coisas ali dizendo, se mantenha firme, siga firme, né? Eu cheguei a ouvir de uma pessoa que é da igreja, de que Deus não se agradaria se fosse de fertilização in vitro. Sim, eu até ia te perguntar isso, porque eu sei que isso é algo que acontece sim, e que nós temos que conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso. Porque as pessoas querem que aconteça. Não, Deus vai fazer dessa maneira. Cara, Deus tem um monte de maneira pra fazer. Inclusive, fazendo você mudar de médico, fazendo você ir atrás disso, te dando condições de fazer. Tudo isso é milagre de Deus. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas a minha pastora disse, nossa, mas o meu... Gente, Deus, ele é único, né? E assim, ele vai agir com a providência. Se a providência foi através do tratamento, você vai conseguir. Só que foi através desse tratamento, de tantas frustrações, de tantas dores, né, que eu fui levada ali ao máximo. Né, que eu fui levada num lugar ali que eu falo que foi o grande deserto, sabe? Aquela dor que doía para respirar. Sabe? Você dói até para respirar, porque você fala assim, eu já fiz tudo, mas eu não tinha feito o principal, que era a minha intimidade com o Senhor. Sim. Porque eu dizia que eu acreditava, eu orava, mas hoje eu entendo que aquilo não era a intimidade que eu deveria ter com Ele. E aí, nesse momento que eu tô muito brava, revoltada, falei, o Senhor me esqueceu.
Eu lembro de ter um dia assim que eu falei, não, o Senhor me esqueceu. Foi o dia onde eu realmente tive um encontro com Ele, assim. E foi um encontro tão forte e tão... Bom, gente, falando de Deus, né? Então... Vai, pode ficar à vontade. Aqui é nosso. Aquilo era tão profundo, aquilo era tão verdadeiro, aquilo era tão único, que aquietou meu coração, né? O consolo, né? O consolo do Espírito Santo, a paz que excede tudo. Qualquer entendimento. Eu consegui sair daquele momento ali de uma provação, de uma dor, e ter a maior tranquilidade que eu não conseguia explicar. Então, meu marido ficava, né? Mas eu não conseguia falar, eu só conseguia sentir. E o que eu sentia era paz. Uau! Era paz, né? E eu acho que existem algumas coisas que talvez na vida do homem ele passe por alguns momentos onde ele esteja extremamente na presença e extremamente longe dessa presença, né? E naquele momento, apesar de eu buscar a presença, eu não buscava realmente da forma correta, que era entregar para Ele. Eu estava me direcionando totalmente ao homem, né? Uau. E o homem, ele é falho, né? O homem, ele não é perfeito, ele não é... Então, eu não estava me direcionando para o lugar certo. Eu estava me direcionando totalmente para um lugar que eu, né, que não ia. Que já tinha chegado no limite, e o limite não era passado, né? E eu já tinha... anteriormente, entregue a minha vida. Mas eu tenho uma diferença que eu falo que é muito grande. Eu entreguei no desespero. Entendi. Entregar quando você tá na paz. Uau. É uma coisa que na minha vida eu falo que, assim... Existe um momento que aquela angústia... E nem era sobre isso, era sobre um outro assunto. Vou entregar... Foi totalmente diferente. E aí, por um convite, né, de um irmão meu, vai ter oração e tudo, vamos, eu já estava naquele movimento daquela paz, né, então para mim já estava assim, né, eu já acordava já numa outra, né, eu já imaginava que naquela barriga, né, não tinha nenhum foco de endometriose, de nada, tinha as mãos do Senhor e aí eu me entrego realmente a minha vida nesse dia, também sem esperar nada. Olha isso. Mas dizendo que a minha vida e o que Ele quisesse para mim, eu também queria. Eu percebo que aqui no nosso Pode Dar de hoje, você entregou para as mulheres muitas chaves. Desde o início, você foi entregando chaves para as mulheres que estão nos assistindo, né? E agora você entrega uma grande chave para elas, né? Que talvez tenha alguém aí que tá passando e falando: e aí? E o que faz? E para onde que eu vou? E agora, isso que você tá falando, né? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais é com Ele. E o mais é com Ele. Então, ali eu entreguei, eu falei, seja feita a tua vontade. Então, aquela angústia, aquele desespero, E meu marido já tinha falado anteriormente, é a nossa última tentativa, né? Porque eu não quero mais você passando por procedimento e tudo mais, né? Eu acho que a gente precisa realmente seguir. E aí, quando eu entrego, né? Eu vou 10 dias, mais ou menos, depois, eu faço essa última tentativa. E é onde vem a vida da Melissa. Uau! Né? Então, 20 dias depois de eu realmente ter entregue... Mas você consegue pegar uma foto dela pra gente colocar? Tem no Instagram lá? Tem no Instagram. Pega aí. Vamos continuar daqui, então. Mas me conta detalhe, que agora eu quero detalhe disso. Do qual parte? Que aí, por exemplo, você fez a última. E qual que era o seu sentimento quando você fez? Eu fiz com a tranquilidade de que o Senhor faria o melhor por mim. Aham. Então, eu lembro de E foi a última, você não ia tentar mais. Eu não ia tentar mais. E aí eu fui. E aquele pós, né? A mulher que passa pela fertilização, ela tem que esperar até 10 dias, né? Do pós. Fui vivendo os meus dias, mas no 4º dia o Senhor falou, faz o teste.
E o médico dizia, 4º dia é impossível que apareça o positivo. Mas o Senhor dizia, faz o teste. Olha aí, ó. Quando Deus fala, gente. Você fez? Vou fazer, não vou fazer. O Senhor tá falando comigo. Fiz, positivo. Mas eu sabia que o positivo não era suficiente. Sim. Senhor, seja feita a tua vontade. E aí? Ia ficando mais escuro o positivo. Senhor, seja feita a tua vontade. Ia ficando mais escuro o positivo. E o dia que eu fiz o exame de sangue, o médico falou, mas é um super positivo. Não é que você tá grávida, você tá gravidíssima. Tá, mas deixa eu só tirar uma dúvida agora. Pode tirar. Vamos lá, quando a gente faz o teste de farmácia, aparece 2 risquinhos. 2 risquinhos. Um mais fraquinho, o outro normal. Então, quanto mais escuro tiver, quer dizer que mais grávida você tá? É, porque é dosado pela urina, né? E a urina tem o HCG. Tá. Né? Então, o HCG, ele é, dependendo do teste, é mais sensível, menos sensível. Mas ele tem que estar na urina. Para ele estar na urina, ele já tinha que estar circulando no sangue. Né? Então, eles falam que pelo menos aí 7 a 8 dias para começar a aparecer. A Melissa apareceu no 4º dia. A Melissa apareceu no 4º dia. Que é isso? É, a Melissa apareceu no 4º dia. Tá, continua. E aí eu super feliz com a vida da Melissa, né? Eu falo que eu parecia que eu tinha passado por um portal dos céus, assim, sabe? E aí eu só agradecia, né, ao Senhor por estar vivendo aquilo. Então, eu passava muito mal, eu tinha muita crise de vômito e eu terminava... E aí, você ficava feliz, né? Super feliz. Eu dizia, porque ela tá aqui, por isso que eu tô sentindo isso. E aquela coisa toda. E no primeiro morfológico, a Melissa vem alterada. Ai, ai, ai. Meu Deus. E aí eles falam que a Melissa... Que a gente morre de medo do morfológico, né? Eles falavam que a Melissa tinha aquela alteração que poderia ser incompatível com a vida. Tá, eu conheço essa... E era provavelmente alteração por uma síndrome, né? Provavelmente genética. E que a gente só saberia aos 6 meses de vida. Ou se eu fizesse um exame que ia para fora do país, para uma avaliação, para saber que síndrome que a Melissa teria, né? E a médica falou, olha, a gente só vai saber mais lá para frente. Não tem como saber agora. E era 1 dia, 2 dias antes do Natal, né? E no Natal é onde a gente ia anunciar para todos a vida dela, né? E a minha decisão foi anunciar. Né? Mesmo agir em fé. Eu não tivesse, né? Mas eu Você tinha o foi Senhor, provada assim. em tudo. Eu fui provada, assim, em absolutamente tudo. E aí, era 30 dias úteis o exame. Deu os 30 dias úteis, me ligaram. Eu falei, ai, saiu o exame. Eu lembro até de onde eu tava. Eu tava na loja de coisa de cachorro, eu tenho 2 cachorrinhos. Atendi, alô, né? Senhora Natália? Eu falei, ixi, esse senhora Natália... Ai, ai, ai. Infelizmente, nós perdemos a amostra da Melissa. Gente, como assim? E então, amanhã vai uma nova pessoa coletar. E vai esperar mais quanto tempo? E vai esperar mais 30 dias úteis. Isso dava no morfológico, tá? Que era com 6 meses. Então, eu passei dos 3 aos 6. Esperando. Eu passei dos 3 pra eles aos perderem 6. o... Exatamente. Gente, que história é essa? Vocês estão que nem eu aqui, pelo amor de Deus, que eu tô assim, meu Deus! E aí eu fui num especialista, né, em morfológico para fazer o de 6 meses, porque precisava revirar ali para ver realmente a parte, né, do estômago, intestino, coraçãozinho dela, qual que era o acometimento que tinha e tudo. Foi até um dia que meu esposo passou mal no exame. Né? Nossa, pra ele, gente, vocês têm que ter um emocional. A hora que terminou, assim, ele falou, doutor, eu tô um pouco tonto, eu gostaria de água, né? É verdade, ele literalmente passou mal, assim. E eu lembro de entrar na sala, o exame chegou, o resultado, mas não deu tempo de abrir. Chegou junto com o exame, né? E o médico levou muito tempo para fazer o exame, porque ele era especialista nisso, e ele foi pedaço minucioso por pedaço, e agora a gente vai ver isso, e agora a gente vai ver aquilo. No final, ele falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas a sua filha é completamente saudável. Gente, tinha que ter sumido aquele exame.
Gente, olha o Deus que a gente serve. Olha aqui. O amor da minha vida. A família. É. Que linda. É o amor da minha vida. Mas olha, vamos lá, só quero saber mais detalhe. Agora deixa essa foto aqui, gente. Não me tira essa foto. E aí a história Pega não, um doce a aqui, história por não favor. acaba por aqui, tá? Olha, gente, nós vamos comendo os doces da Nega pra adoçar essa história linda. Ai, Nega, muito obrigada. A Nega dos doces, eu acho. É. Chi da Nega, não... Maravilhoso. A gente vai comer doce. Hoje nós estamos chique, que hoje o Rubinho não veio. A gente vai comer doce, então. Eu quero saber uma coisa. Eu acho que essa é uma coisa que toda mulher idealiza, né? Principalmente uma mulher que lutou tanto pra ter um bebê e tal. Qual foi a reação da tua família quando você anunciou que estava grávida? Final de Copa do Mundo. Tem Parecia. vídeo, a gente queria vídeo, foto eu acho que eu tenho disso. uma foto. Mas foi assim... E o sexo eu soube pelo telefone, né? Porque era do embrião, tinha que mandar o exame pra receber o resultado. Então eu liguei, a mulher falou, é de sexo feminino. E Mas você falou pra sua família que estava, mas você tinha aquela dúvida se a bebê tinha síndrome ou não. Eu marquei um almoço. Você falou com alegria ou falou com essa... Eu marquei um almoço na minha casa. Tá. A fera tão grande que eu marquei um almoço, né? Reinaldo, meu amigo que tá aqui hoje, tava nesse almoço. Era todo mundo com body na mão. Meu Deus. Porque 2h ia sair o beta-HCG. Meu Deus. E eu falei, não, o senhor, ele é agora, é pra glorificar mesmo. Então, foi aquela coisa do churrasco, sabe? Aquela coisa assim, todo mundo feliz e, né, que venha com muita saúde. As pessoas perguntam, se tinha escolha, se era um menino, se era uma menina? Gente, nenhuma escolha. Assim, nenhuma. Né? Se eu falar que eu tinha uma escolha... Não tinha, porque era tanta luta, era tanta coisa, né? Sim. Que eu falei, meu Deus, eu só quero ser mãe, só né? quero ser mãe, né? E aí eu passo uma gravidez muito bem, até 6 meses, né? Gente, é muito milagre. É muito, não, você não viu nada. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Traz mais doce, Nega! Manda mais doce, pelo amor de Deus. Tem mais coisa, tem Conta. mais coisa. Aí, o que aconteceu? Eu passei por Eu tive no final já da gestação, último trimestre, a diabetes gestacional e a hipertensão. Tá? Então, eu tinha pressão super baixa, a pressão começou a alterar. Eles ficam com muito medo da pré-eclâmpsia e tudo mais, né? Isso, ela já estava grandona, ela já tinha feito os exames, estava tudo certo. Eu comecei a me sentir muito, muito mal. Aí, começa a tratar diabetes, começa a tratar a pressão. Um dia, eu me sinto muito mal. O médico falou, hospital. Né, a pressão estava alta, não estabilizava, eu já tomava medicação todos os dias, não estabilizava, ele falou hospital. Eu já fui de malinha, porque eu falei hospital, eles vão me deixar para dar uma olhada aí, né, até o... E aí eu tô internada, né, eu fiquei hospitalizada por 8 dias, foi bem no Dia das Mães, semana do Dia das Mães. Passei lá hospitalizada, cortaram o meu sal, cortaram o meu açúcar. Gente, cortar sal e açúcar, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como que é? Fala. Existem provações, mas o sal e a açúcar... Fala a pessoa que tomou 300 injeções, gente. Não, o sal e a açúcar eu tô trocando por 300 injeções. Tá, não, pelo amor de Deus. Não, é uma coisa assim que eu falo que ainda açúcar ainda dá, porque você ainda tem algumas receitas, umas coisas. Agora Mas o o sal, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer, você literalmente, assim, enlouquece, né? Mas tudo bem, era por um bem maior, né? Deus estava no barco, né? Jesus estava no barco comigo, então eu tinha que continuar, né? E aí, eu me sentia muito cansada, né? Eu já tinha decidido visitar a maternidade, eu não aguentei andar pela maternidade. E aí, o médico falou assim, eu vou pedir avaliação do cardiologista. Tô achando... Assim, as grávidas ficam cansadas, mas... Banho, pra mim, era aquela coisa de, sabe? E tudo bem que era o final, já tava mais pesado e tudo, mas não justificava. Entra o cardiologista. Gente, escutem essa. Entra o cardiologista e fala pra mim, Natália, por que você nunca fechou o buraco que tem no seu coração? Não. Parei. Vamos embora.
Parte 2. Como assim? Não, eu falei, doutor, eu sou a Natália. E o senhor olhou o prontuário errado. Não, Natália, Cardiopata? eu vou voltar lá. Ele falou, eu vou voltar lá. Eu vou olhar de novo, mas eu tenho certeza que foi seu prontuário. Volta, tá? Volta. Dali a pouco, volta de novo. Eu tenho a cena, eu sentada na cama, sentada eu fiquei, né? Natália, 2014, você teve uma internação. Eu sofri um acidente isquêmico cerebral, tá? Em 2014. E a causa... A cara da Dai. Eu tô chocada. Um milagre aqui na minha frente, gente. E a causa foi identificada como um buraco no coração que originou o coágulo que subiu pro cérebro. Por que é que você nunca fechou? Eu falei, porque ninguém nunca me falou. Não entendi. Os médicos simplesmente não me falaram por que eu tinha tido um AIT, que é um acidente isquêmico transitório. Vai, me explica então o que é esse acidente isquêmico. Não sei nem falar, gente. Tem o AVC, Tá. tá? O AVC ou forma o coágulo fica parado, ou ele rompe uma veia, uma artéria do cérebro, é o hemorrágico. Tá? Eu tive o AIT, que é um acidente isquêmico transitório. Quando eu cheguei no hospital, eu perdi a consciência, acabei urinando e tudo. Quando eu cheguei no hospital, eles me colocaram na tomografia, já foi identificado o coágulo. Mas ele era transitório, ele estava passando. Tá, Por entendi. isso, aquele acometimento. Fui trombolizada naquele momento, colocada na UTI. Fizeram uma bateria de exames. Um dos exames é para ver o coração, porque coração e cérebro tá totalmente ligado, né? Pelas carótidas e tudo mais, tá tudo ligado. E foi diagnosticado que eu tinha uma FOP. A FOP, que é o forame patente, oval patente, é esse buraco cardíaco. Esse buraco fica o sangue passando ali de um átrio para o outro, pode formar o coágulo e pode subir. No meu caso, tinha subido. 2014. Tinha subido. Então, isso estava no seu relatório médico. Isso estava no meu relatório médico. Mas você não foi avisada. Mas eu não fui avisada. Gente... Eu não fui avisada. E aí, o médico entrou, né? Aquela correria toda de que na gravidez você pode aumentar o trombo. Eu poderia a qualquer momento sofrer um acidente isquêmico. Eu poderia a qualquer momento ter um acometimento grave. Então, corre para um lado, corre para o outro. Chama o meu médico. Vai para a sala de cirurgia, não vai para a sala de cirurgia. Tem que fechar, cateterismo. Não, vamos colocar anticoagulante nelas para elas, né? Aí vem o meu médico e fala, Natália, você não vai poder assistir o parto. Você vai ter que estar de anestesia geral. Nossa. Chorei. O momento que minha filha vai vir ao mundo. Como é que eu não vou? Porque, Natália, se a gente for fazer, por exemplo, eu não poderia ter o parto normal. Sim. Né? Você estava esperando para ser normal ou não? Não, porque eu já não tinha os pré-requisitos para o parto normal. Já desde o início o médico já tinha falado, Natália, você tem um colo totalmente invertido, tem algumas alterações aqui que não comportam um parto normal. Eu falei, tudo bem, nós vamos para cesárea, não tem problema nenhum, mas também não sonhava com parto normal. Aí, quando esse médico chegou e falou, você não vai poder assistir... Vão tirando, né, de você algumas coisas. Eu fiquei, assim, desesperada. Falo pra você que eu fiquei muito desesperada. Aquilo foi uma dor, assim, muito grande mesmo. Porque eu falei, mas é o momento que ela vai chegar e eu não vou estar aqui, né? Assim, eu não vou estar ali. Ela sentiu o meu cheiro e tudo. E aquilo foi me angustiando e tudo. E ele falou, olha, a única forma da gente fazer isso é a gente começar a amadurecer o pulmãozinho dela. Que já era uma indicação por conta do... Ela já, nessa fase, ela estava com uma alteração cardíaca já de batimento. Já dava sinais de que o parto dela não ia ser um parto de 40, 41 semanas. Ela ia ter um parto antes. Ele falou, ó, se a gente conseguir, a gente cancela o remédio 3 dias antes, 72 horas antes, para você conseguir assistir o parto. Terminou o parto, tem que dar, porque você pode ter um AIT de novo. Doutor, dá para tentar? Senhor, por favor, eu quero muito ver a minha filha. Nossa. Mas está nas suas mãos, senhor. Eu sei. É o puxa Mas a gente e tem que solta, falar né? o que a gente quer, né? E solta, né? Mas é isso que Você a Bíblia puxa... fala, a gente tem que pedir, né?
E às vezes a gente não quer. Falei, Senhor, lógico que se for da tua vontade. Mas assim, eu queria tanto ver a minha filha chegar. Eu queria tanto ver a minha filha chegar. E aí a gente consegue fazer esse bloqueio, agendar. Então ela chega, né, 5h22 aí da tarde, né, de uma quinta-feira, do dia 9 de junho, né, de 2023. Chega muito saudável. Tinha um desconforto respiratório, né, então eu ficava, né, até a Sara que tá aqui, ela falava assim, dava pra ver no vídeo você falando, mas ela tá bem, mas ela tá bem. Porque já colocaram, eu vi ela totalmente roxa, e ali eu já fiquei muito preocupada, né, e meu marido, eu perguntava se tava tudo bem, ele falava, ela é linda, né, eu falava, mas tá tudo bem, ela é linda. Eu falava, tudo bem que ela é linda, mas tá tudo bem, né. E eu lembro quando o médico puxou ela, assim, eu olhei e falei, meu Deus, eu pari meu marido, né? Era cara, pode ver, ó. Vocês olharem, é muito igual, né? Você lutou tudo isso pra vir a cara do marido. Se tem alguma coisa da benção. mãe, tem nada, né? É o pai escarrada. Na hora que puxou, eu falei, meu Deus, eu parei meu marido, e agora? Né? Não sobrou nada. Todo esse sufoco, minha filha. E aí, a pediatra falou, olha, a gente vai levá-la pra UTI. Tá. Né? E aí o Caio falou, doutora, eu posso falar com ela? Ela, a nossa filha, tá? Ele chega bem agachadinho, assim, filha, o papai tá aqui, a mamãe tá aqui, a gente queria tanto que você fosse pro quartinho com a gente. Tudo passa a ficar normal. Meu Deus, gente. E aí a gente tem alta, né? Olha isso, fala com o bebê, gente. Fala Com o bebê. E aí a gente tem alta, não acabou aí, tá? Ai, eu tô amando. A gente tem tempo, continue, querida. Aí a gente tem alta, essa alta, né, muito feliz. Sim. Né? Nossa, me recuperei super Mas aí bem. você, depois disso, eles fizeram o que tinha que ser feito com você. E você ficou quanto tempo? Isso vem um pouco depois, né? Eu faço o... Ai, gente, o... cateterismo eu fiz esse ano, em fevereiro. Tá. Eles queriam que eu fizesse imediato. Mãe, mas não foi com necessário. Não, foi. Mas você não fez. Foi mãe teimosa mesmo, de esperar um pouco mais. Porque ela era muito pequenininha, como que eu ia deixar ela? Ainda tava no peito, aí tira do peito. E se acontecer alguma coisa comigo, né? Aí a gente sabe que tudo muda, né? E aí, outra cabeça, né? É outra cabeça. E aí a gente voltou pra casa, eu já voltei gripada, né? Aí eu falei, no meu marido primeiro eu gripei, a gente já de máscara perto dela, álcool, mas amamentação, tá ali junto dela e tudo. A Melissa começa a ter sinais da gripe, né? E aí a pediatra sempre monitorando, ó, fica de olho, o peitinho não pode, né, baixar, não pode ter cansaço pra mamar. E depois de uns dias, ela tinha 10 ou 11 dias de vida, ela tá no meu peito, amamentando, eu percebo que aquele colinho ali, o peitinho, dava essa baixada na costelinha. Eu falei, Caio, é se trocar e hospital. Não, mas não quer falar com a doutora? Hospital. Dessa hora pra entrada dela da UTI foi livre, assim. Foi exatamente direto. Ela chegou, já passou na emergência, já colocaram ela dentro da UTI. E pela idade dela, era época de Covid? Era a época da bronquiolite. Tá. Então, todas as crianças estavam com bronquiolite. É o vírus SARS, né? No caso, SARS não, é um outro vírus. É um vírus de gripe mesmo. Sim. Mas em recém-nascido, ele vem com... Nossa, com tudo. Com tudo, com absolutamente tudo. E aí, ela foi colocada na UTI. Aí eu, né, percebi aquela correria ali de UTI e tudo mais. Mas até aí, né, muito confiante. Eu tava, olha, assim, vou falar pra vocês, muito em paz. Apesar do que a gente tava passando, eu tava tão feliz de ter ela. Né? Que eu falava, filha, vai ser pouco tempo. E aí, tira do peito, não pode mais mamar, coloca a sonda, não pode mais pegar, aquela coisa toda. Então, você foi uma mãe de UTI também. Eu fui mãe de UTI. E aí, eu lembro, assim, que foi um momento que eu ficava o tempo todo ali, né? É um hospital que ele permite você dormir numa poltrona, né? Tomar banho no hospital, então eu queria ficar o tempo todo. Nisso, a minha cesárea inflamou, porque você não faz a recuperação do jeito que tem pra fazer.
E aí, acho que coisa de um dia, no dia seguinte, né, a gente tô tirando o leite, porque aí passava pela bombinha, transferia para ela e tudo mais. Meu marido tinha ido em casa buscar roupa para mim, né? Ele revezava comigo também em alguns momentos para eu descansar, mas até então eu não queria sair de jeito nenhum. A Melissa sofre um ataque cardíaco. A Melissa sofre um ataque cardíaco de 300 batimentos. Meu Deus. Não tinha reversão na primeira, não tinha na segunda, não tinha na terceira. E na quarta me tiraram com o carrinho de reanimação. Você viu tudo isso? Eu vi tudo. Meu Deus. Eu sou levada para uma sala. E correndo, assim, eu lembro muito bem. Por exemplo, você lutou por esse milagre chega na sua mão e de repente você vê praticamente indo embora, né? E aí eu falo que é o Espírito Santo, porque as pessoas me olhavam, era um olhar de pena. E você sabia reconhecer esse olhar, Eu né? sabia reconhecer, eu tinha ficado no hospital semanas antes. É um hospital que vai psicóloga, passa para fazer visita, tudo. Então eu reconheci quem estava vindo ao meu encontro. Era psicóloga. Me levaram para uma sala. Nisso eu consegui avisar o Caio. Eu falei, vem rápido pro hospital. A Melissa tá tendo um ataque supraventricular de 300 batimentos no coração. Tá um corre-corre no hospital. Assim, parou todo o hospital, né? Principalmente porque não tinha reversão. E aí eu vou para essa sala, né? E eu lembro de ser uma sala com as poltronas, né? Essa psicóloga, ela só olhava. Né? Eu lembro, assim, dela tentar dizer alguma coisa. Eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Jesus tá no barco. Uau! Jesus tá no barco. E eu só repetia isso. Jesus tá no barco. Jesus tá no barco. Jesus tá no barco. E aí eles tentavam estabilizar a Melissa, né? Nisso, meu marido vem dirigindo na contramão, aquela coisa toda, passa pelos seguranças do hospital. Minha filha tá na UTI, minha filha tá na UTI. Ele tava tão cego, que ele entra na UTI e ele não vê ela. E ele fala, pra onde levar a minha filha? Pra onde levar a minha filha? E aí já vem a médica dizendo, olha, a gente acabou de conseguir estabilizar ela. A situação é grave, né? Mas agora, quem precisa de ajuda é sua esposa, porque ela viu absolutamente tudo. Então, eu tô nessa sala repetindo que Jesus estava no barco quando ele entra. Né? E aí, quando eu vi ele, foi um momento que você desabou. Que eu desabei. Assim, eu abracei ele e eu falei pra ele. Aí já veio logo as médicas falando, mãe, não vai dar mais pra você pegar ela, né? Então, se você quiser vir agora que a gente tá colocando os aparelhos nela e todas as coisas, pra você sentir um cheirinho, porque agora ela vai ficar fechadinha ali, né? E eu não sabia o quão grave aquilo era. Podia ser uma cardiopatia, ela podia ter uma questão de nascimento, como ela podia ser da bronquiolite. E só o tempo ia dizer isso, né? E o medo de você perder, né? O medo de você... E aí meu marido já não conseguia ir embora. A gente conseguiu alugar um lugar perto. Já cancelou tudo que tinha, serviço, qualquer coisa, né? Já tinha pego férias e tudo. Mudamos pra lá, porque, né, era intenso. No mesmo dia, eles foram passar um catéter central no coraçãozinho dela. Ela teve outro ataque. Nossa. Outro ataque. E as histórias de UTI são histórias muito intensas, né? Tinha uma mãe, no mesmo momento que a Melissa sofreu o segundo ataque supraventricular, que o filho também teve. Só que o filho dela não resistiu. Nossa. E aí você é uma mãe que tá ali, que tá tendo contato com essa outra mãe, porque, né, tem a sala das mães de UTI, né? Que elas conversam, que Mas vai ela ali. falou uma coisa muito sábia pra mim. O que ela falou? Ela falou que o filho não era dela. Era do Senhor. Uau. Forte. Então, eu vi aquela dor. Sim. E eu vi uma mulher tão forte, tão temente a Deus ali, né? E foi nesse momento que o meu marido se entrega a Deus. Nossa. A entrega dele foi através disso,
Sim. Né, foi através dessa dor. Então, a Melissa passa mais 11 dias na UTI, sai da UTI, tem alta, acompanha por cardiologista, faz todos os meses Holter, até a gente ter certeza que foi pela bronquiolite. Esse mês ainda, a Mel estava fazendo... Semana passada, terça dessa semana, que essa semana foi, né? Ecocardiograma, para ver como é que estavam as estruturas e tudo. Porque é um testemunho. É um grande... Né? Eu lembro que nessa época que isso aconteceu com você, foi quando o Reinaldo me mandou uma mensagem: irmã, tu tem que orar. Você tem que orar, tá acontecendo isso. E eu gravei um áudio, ele me mandou o seu contato. E eu comecei a clamar. Eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu lembro que eu larguei tudo. E comecei a orar e clamar pela sua filha, por você. Mandei um áudio para você orando. Amém, amém. E eu, Senhor, toca, vai agora naquele hospital. E eu acho que as mães têm muito disso, né? Se uma mãe tá sofrendo, se uma mãe tá vivendo alguma coisa, isso parece que fere todas as mães, né? Todas as mães. Todas as mães. E ali, a gente não consegue ser indiferente. Se tem uma criança que tá sofrendo e a gente imagina uma mãe que tá sofrendo, a gente entra pra guerra, né? Exatamente. Orando e intercedendo e se colocando. E se fosse meu filho? E olha que assim, eu sempre fui do desenvolvimento infantil, sempre. Sim, você viu de tudo. Quando você, né, tem aquele serzinho ali, o seu nível de empatia, né, de tudo amor pelo outro. Hoje, quantas mulheres, né, eu acabo conversando e eu falo, está dentro do seu coração? Sabe? Vamos, olha a minha história, né? Olha essa gatinha que tá aqui. Aqui ela já tá pequenininha. Você precisa ver o tamanho que ela tá agora, né? Tá enorme. Aí ela tava já bem pequenininha. Cresce, né? Acho que cresce ainda mais a nossa fé, né? Sim. Cresce mais tudo que a gente deseja, assim, de bom para o outro, né? Eu quero muito que outras mulheres possam se inspirar nisso para continuar o seu sonho. Sabe? Independentemente dos desafios. Eu tive muitos desafios, muitos. Mas eu não paralisei. Sabe? Eu tive meus momentos de acolhimento, eu tive meus momentos de fraqueza, eu tive que ser sustentada com uma rede em outros. Mas eu sempre estive ali pro sonho que eu tinha para realizar, que é a vida da minha filha, que é o meu maior projeto. É a minha família. Meu Deus, Nath, você tem noção da grandiosidade do testemunho que Deus te entregou? Porque aqui nós começamos com esse assunto da infertilidade, mas você consegue tocar as mães de UTI. Que são mulheres que vê muita coisa, que carregam dores, né? O meu marido, ele costuma dizer que os olhos é a janela da alma. E quando você vê a sua filha ali sendo reanimada na sua frente, isso atinge a sua alma diretamente. Atinge a sua alma. Ninguém tá preparado para ver isso, né? Tem alguma palavra que você poderia dizer, se tem alguma mãe que tá hoje no hospital? Inclusive, tem uma mãezinha eu tenho orado pelo filho dela, o Danilo, que ele tá com um tumor no cérebro, né? E se você puder, por favor, manda uma mensagem para as mães de UTI, por gentileza. As mães de UTI que estão assistindo a gente, que vão ver esse testemunho, né? Na UTI foi um momento muito difícil. A gente sabe da dor que a gente carrega quando a gente está naquele leito de UTI, onde a gente está entregue a absolutamente tudo, né? A gente entrega absolutamente tudo que a gente tem pelos nossos filhos. Mas o Senhor é realmente quem consegue sustentar a gente, que consegue estar do nosso lado, que consegue suprir tudo isso, né? E transformar tudo isso. Então, eu acredito, né? Eu creio num Deus da cura, né? O Deus da restauração. Um Deus que sempre vai estar, né? Do nosso lado, junto da gente. Então, você que está passando por um momento de muita dor, né? Um momento muito difícil, não deixa de crer, não deixa de acreditar, sabe? Renova, mesmo que seja nas poucas coisas. Eu lembro que a gente passou vários dias assim, onde só a medida do oxigênio
Era um grande avanço que a gente tinha, sabe? E quantas mães vitoriosas eu vi dentro daquela UTI. Quantas mães eu vi com histórias de filhos tanto tempo dentro da UTI. Mães de outras cidades que estavam naquela UTI, né? E mães que saíram extremamente vitoriosas. Então, a gente precisa, primeiramente, crer, né? E acreditar nos nossos filhos, né? Então, conversar. Mesmo, mas meu filho está dentro dessa incubadora, meu filho não entende nada. Seu filho entende absolutamente tudo, né? Fala o quanto ele é guerreiro, fala o quanto você o ama, o quanto Jesus o ama, né? Que tá todo mundo esperando por ele, que tá todo mundo esperando para viver as coisas com ele, né? E mesmo que essa dor seja tão grande a ponto de te paralisar, não permita que isso te paralise, né? Foi um momento de muita dor, mas foi um momento onde eu não paralisei. Meu Deus. Nossa, que forte, Nath. E eu sinto, assim, né, de fazer algo diferente que eu nunca fiz no Pode Dar, mas hoje eu preciso fazer isso, porque esse vídeo, ele vai rodar por anos, né? Eu não sei, talvez alguém que está assistindo não está em 2024. Sim. Talvez alguém que está assistindo, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu sinto de fazer uma oração para alguém que está aí do outro lado da câmera. Vamos, você me ajuda? Com certeza. Então eu vou fazer, pela primeira vez num podcast, eu vou fazer uma oração por você. Que se esse chegou no seu celular, se chegou para você, é porque Deus tem algo para falar com você. E talvez você hoje está vivendo um dia muito difícil, mas eu vou interceder pela sua vida. E não importa o que esteja acontecendo, o Senhor hoje vai te fortalecer. Então eu quero orar com uma mãe ou com um pai que está ouvindo agora, tá? Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu não sei quem está aí do outro lado da câmera, mas o Senhor sonda e conhece. O Senhor conhece no íntimo do coração. O Senhor sabe do medo, o Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe dos questionamentos que essas pessoas que estão aí estão vivendo. E eu quero, Senhor Jesus, te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo, que ele é consolo, ele é amigo, ele é aquele que está conosco, Pai. Eu quero que o teu Espírito Santo agora venha trazer paz para essa pessoa que está assistindo. Senhor, eu quero que essa pessoa respire fundo e, independente de tudo que ela está ouvindo dos médicos, independente de tudo aquilo, as notícias que estão chegando, Pai, que nesse momento ela venha confiar no Senhor, que o Senhor não perde nenhuma batalha, que o Senhor não é pego de surpresa em nada, Pai. O Senhor sabe exatamente o que o Senhor está fazendo. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que a paz que excede todo entendimento venha invadir agora a vida dessa pessoa que foi acessada por esse vídeo. E eu quero declarar que, em nome de Jesus, a vitória venha sobre essa família. A vitória, Senhor. Aquela vitória que o Senhor sabe, porque o Senhor sabe o que é o melhor para essa família. Então, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer alívio, que o Senhor venha trazer paz e que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus, uma resposta. Pai, que ainda hoje essa pessoa venha ter uma notícia, uma resposta que vai tranquilizar, e seja ela qual for, ela venha entender que o Senhor não perde o controle. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, viu? Eu que agradeço, ó, Melicinha. Olha aqui, meu Deus. Já tá grande, cheia de tinta. Olha isso, o nome disso é milagre. O nome disso é milagre. Que linda. Eu estou muito emocionada e muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por aceitar, né? E por compartilhar. Você abriu seu coração, você rasgou o seu coração aqui. E eu tenho certeza que muitas famílias vão ser acessadas através dessa história. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Eu acho que a gente precisa acreditar, né? Eu acho que acreditar, crer é a coisa mais importante que a gente pode fazer.
Com certeza. Bom, e antes de encerrar, eu quero falar com você que deseja conhecer aí a igreja que nós frequentamos. Nós somos da igreja Comunhão Rara de Osasco, né? A Nath, ela é da Lagoinha, de Alphaville. Então, a galera da... Gente, eu passei na frente dessa igreja, fiquei chocada. É muito grande. É muito grande. Eu nunca tinha visto. É muito grande. Mas você que tá lá, provavelmente não vai encontrar, porque, gente, como que vai se achar lá? Mas se você encontrar, dá um abraço na Nath. Mas você que quiser, você aí da região de Osasco, nós somos, eu e meu marido somos pastores aqui na igreja Comunhão Rara de Osasco. Nós estamos na Avenida Sara Veloso, número 1138. Se você estiver precisando de uma oração, procura aí o Instagram da nossa igreja, que nós temos uma equipe de intercessão que está orando o tempo todo. Então, você vai lá nas mensagens e procura e coloca assim, olha, eu preciso de uma oração, e um intercessor vai imediatamente orar por você. Tá? É só você colocar rara.osasco, ok? E agradecer a Indica Wealth mais uma vez por estar patrocinando tudo isso daqui. Olha quantas famílias estão sendo acessadas, né? E falar para você que deseja aí fazer seguro de vida, de bens, do seu consultório ou financeira de investimentos. Tudo isso através da Indica Wealth, que tem feito um trabalho brilhante. Também agradecer a esse espaço maravilhoso. Nós estamos gravando aqui no espaço do Vinícius Masson, ok? Que também fica na Sara Veloso. O número, qual que é, produção? 1194. E aqui tem barbearia, tem hamburgueria. O que mais tem aqui? O estúdio, e você consegue fazer tudo isso aqui dentro, né? É muito legal, tá? Coloca aqui pra gente aí o Vinícius Masson, nosso amigo, uma pessoa maravilhosa. Vem aqui conhecer esse espaço maravilhoso. E muito obrigado pela sua audiência. Obrigado você. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Gente, não deixa de seguir a Nath. É TikTok da infertilidade. Tic-tac da infertilidade. A pessoa falando tudo errado, gente. Peço perdão. Não tem problema, não. E segue também o Instagram Pode Dai, tá? Pode Daiane Rodrigues, ou então me segue lá também, Daiane Rodrigues Oficial. Nós estamos aí nas redes, converse com a gente, estamos à disposição. E se você gostou desse episódio, quer mais assuntos sobre tudo isso, sobre maternidade, manda pra gente aí nos comentários qual assunto você quer falar. Muito em breve nós vamos estar trazendo aqui também um homem brilhante. O nome dele é Reinaldo, é dono de uma das maiores clínicas de Osasco, que trabalha com crianças com autismo, síndrome de Down, e em breve nós vamos estar contando aqui a história dele. E se você tem interesse nesse assunto sobre crianças atípicas, você aí que é uma mãe atípica, um pai atípico, quer mais conteúdo sobre isso, em breve Reinaldo vai estar aqui falando com a gente. A Nath também, quero convidar, a Nath, a sócia dele. Enfim, estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até semana que vem. Deus abençoe.